consintas tristeza em teu coração, nem amargura, nem pranto e nem depressão. Expulse em nome de Jesus todo o mal que te oprime, toda dor que te aflige, te faz sofrer, te faz chorar, te roubando a paz. Oh, não consinta fracasso destruir tua fé. Oh, não consintas cair se estás de pé. Oh, não consintas derrota em tua vida. Seja fiel e viva, lute para viver e vencer. Não há vitória sem luta, nem campeão sem troféu. Não há esforço sem ganho, é tomado à força o reino do céu. Ao terminares a lida, alcançarás salvação. Serás feliz nessa vida e na outra vida terás galardão. Quando avistar os ribeiros de mananciais, o teu deserto florir em perfeita paz. Todas as lutas e provas são passadas, chega o fim da jornada. Irá sorrir, se alegrar, um hino de vitória cantar. Mesmo com a fronte exausta, marcada de lutar, não lembrarás mais das dores e dos tristes ais. Verás que valeu a pena findar e guardar a fé. Qual guerreiro fiel, vencedor, tem troféu, tem coroa no céu. Não há vitória sem luta, nem campeão sem troféu. Não há esforço sem ganho, é tomado à força o reino do céu. Ao terminares a lida, alcançarás salvação. Serás feliz nessa vida e na outra vida terás galardão. Ao terminares a lida, alcançarás salvação. Serás feliz nessa vida e na outra vida terás galardão.
além de um grande rio, cheio de flores de prazer e luz, é destinado às almas resgatadas. Ali não há mais pranto nem mais dor. Lá onde a morte não mais entrará, nem mais pecado brilho tirará. Jesus, o Rei destas mansões tão lindas, os salvos todos com prazer receberá. Lindo país, eu vejo a brisa mansa acariciar campinas e jardim, a embalar as palmas plateadas dos vales perfumados cor de jasmim. E quando o sol se põe no horizonte, eu busco ver os prados deste lar. Vejo os remidos já ressuscitados, e todos nosso Jesus louvar. Vejo os remidos já ressuscitados, e todos nosso Jesus louvar. Certo viver existe um vazio, e se não podes cantar com os que cantam a Jesus, não te detenhas, não chores, meu amigo. Cristo transforma as trevas em plena luz. Feliz serás, jamais serás. Tua vida em pranto
Graças a Deus. Bom dia, meus preciosos e amados irmãos. Que a graça e a misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue vos abençoando, vos ajudando mais uma vez nesta manhã tão preciosa que Deus nos concede. Pela graça do nosso bom Deus, Ele tem trazido a nós uma mensagem valiosa, uma mensagem de restauração, uma mensagem que nos tira de todo o enredo denominacional, que nos tira de toda a organização e nos coloca na plataforma do arrebatamento. O nosso profeta, inspirado pelo Espírito Santo, na mensagem O Absoluto, parte B do parágrafo 242, ele diz: a fé para o rapto está nas mensagens. Vale a pena nós comermos a mensagem. Vale a pena nós carregarmos esta mensagem. Eu tenho aconselhado muitas pessoas, seja para o trabalho, seja para a escola, seja onde você for, eu tenho dito isso. Carregue uma mensagem dentro da tua bolsa. Não ande sem uma mensagem na tua bolsa, mulheres, homens. Não anda sem uma mensagem no seu carro. É muito importante. A mensagem para nós é a Bíblia revelada. E nós temos que estarmos familiarizados com a palavra de Deus. O tempo é tão tardio que a qualquer momento, a qualquer hora, o nosso mestre, o nosso noivo estará voltando. E é preciso nós termos azeite em nossas lamparinas. É preciso, meu irmão, minha irmã, as nossas lamparinas estar cheias de azeite. Falamos isso sempre, estamos falando isso. Uma hora falaremos pela última vez, como também alguém ouvirá: cadê o seu azeite da sua lamparina? Cadê o teu azeite? Então é tempo de nós mergulharmos na palavra de Deus. É tempo de nós nos consagrarmos mais ainda. É fato que o mundo tem tantas coisas que vêm para distrair a mente do homem, da mulher. A Bíblia, Paulo já tinha profetizado em 2 Timóteo capítulo 3, que nos últimos dias viriam tempos trabalhosos. Agora, nós que temos a revelação, já temos a ciência disso,
que chegaria esse tempo que os homens seriam mais amantes de si mesmos do que amantes de Deus. Os homens estariam envolvidos, embaraçados nas coisas terrenas, nas coisas materiais, muito mais do que nas coisas espirituais. Agora, meus irmãos, atentam para isso. Essa profecia do apóstolo Paulo, em 2 Timóteo capítulo 3, esta profecia, ela, para nós que somos revelados, nós não podemos estarmos embaraçados com essas coisas. Você compreende? Porque ele diz, nos últimos dias. Quando você lê então a carta de Paulo a Timóteo, segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, você já sabe que nós estamos nos últimos dias. Isso quer dizer o quê? Que nós temos que atentarmos para administrar, para nós operarmos a nossa salvação com mais temor e tremor. Isso é o conselho do apóstolo Paulo. E vamos, em tempo oportuno, vamos atentar para isso. O que Deus tem preparado para nós é algo maravilhoso. Se a mente humana pudesse imaginar o que é o céu, o que é ter vida eterna, veja, até para isso precisa de revelação. Até para crer no céu, até para crer que nós temos uma morada, até para crer em vida eterna é preciso ter revelação. Até para crer que haverá um arrebatamento é preciso ter revelação. E nós ouvimos ontem à noite que a revelação, ela traz estímulo para nós. A revelação, ela nos energiza quando você tem revelação de algo. Então que Deus possa te abençoar, meu precioso irmão e irmã, que você seja abençoado. E como o Senhor Jesus Cristo, em São Lucas, capítulo 24, versículo 45, ele abriu o entendimento dos discípulos para compreender as Escrituras, que ele também possa abrir os nossos entendimentos esta manhã, para você compreender mais e mais das Escrituras. O Senhor Jesus Cristo, escrevendo em São João, capítulo 5, versículo 39, ele diz, examinai as Escrituras e cuidar ter nelas a vida eterna, porque são elas que de mim testificam. É muito importante, é essencial nós examinarmos a Escritura. Se tem um tempo que nós precisamos estarmos atualizados com a Bíblia, é agora. É agora, meu irmão. No meio de tantas coisas que estão surgindo, você só conhecerá a verdade se você conhecer a Bíblia. Você ter a revelação da Bíblia. São João capítulo 8, versículo 32, o Senhor Jesus Cristo diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então que Deus possa te ajudar, que Deus possa nos ajudar nesta manhã, a mergulharmos mais profundamente na palavra de Deus. Amém? Ela é o nosso escudo, é o nosso refúgio. A nossa fortaleza vem do alto,
Deus ajude, Deus abençoe. Nós vamos ler a Bíblia agora no Evangelho de São Mateus, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 8. E que Deus te abençoe. Se porventura tem alguém enfermo, se tem alguém abatido, se tem alguém triste, oprimido, Deus te conceda alegria nesta hora. Deus te conceda saúde nesta hora, no teu corpo, na tua alma e no teu espírito neste momento. Receba a tua bênção nesta hora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos então lermos a Escritura, Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículo 1 ao versículo 8, é a Escritura que o nosso profeta usou para pregar a mensagem Casamento e Divórcio, que ele pregou dia 21 de fevereiro de 1965. E nós estamos nesta série, Casamento e Divórcio, muito importante. Eu volto a dizer que casamento tem a ver com arrebatamento. Vamos prestarmos atenção, e se você está conectando pela primeira vez, assista a série de ontem, e assista também a de amanhã, e assim sucessivamente, para que você possa entender o que Deus quer que nós façamos. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, Pai bendito, Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, pela Tua infinita graça, Senhor, mais uma vez, por Tua misericórdia, estou aqui, Senhor, para ser um instrumento nas Tuas mãos. De mim mesmo não trago nada, não tenho nada para entregar ao povo, mas eu creio que eu sou apenas um porta-voz, sou apenas um instrumento nas Tuas mãos, ó Pai, e que através de mim, nesta hora, o Senhor pode abençoar pessoas, o Senhor pode abençoar os casais, o Senhor pode abençoar os jovens, o Senhor pode abençoar a todos, ó Pai. Ó Deus, assim como o Senhor deu graça, entendimento, unção para o nosso profeta pregar esta mensagem, que o Senhor se compadeça de mim nesta hora, e que o Senhor me ajuda a trazer esta mensagem, ó Deus, a cada coração nesta hora. E se porventura tem alguém que está enfraquecido, sejam fortalecidos, ó Pai. Se porventura o diabo entrou em algum casamento e quer destruir casamento de alguém, que este espírito seja repreendido, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor tenha compaixão, que o Senhor tenha misericórdia de cada alma nesta manhã, Senhor. Sabemos que o Senhor é longânimo, sabemos que o Senhor é riquíssimo em misericórdia. Ó Deus, que o Senhor nos ajude nesta manhã. Nós queremos sairmos daqui abençoados, e para isso nós precisamos da Tua graça. Eu preciso da Tua unção, ó Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, que as palavras que forem ditas, sejam ditas inspiradas pelo Espírito Santo, e que elas encontrem terra fértil para produzir, Senhor. No nome do Teu Filho amado, te peço isto, ó Pai. Amém, Senhor, amém. Graças a Deus. E aconteceu
que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muita gente e curou-os ali. E então chegaram ao pé dele os fariseus e, tentando, disse-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhe: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse: portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. Disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Que Deus possa acrescentar as bênçãos desta palavra em vossos corações, meus irmãos. Vamos nos atentarmos sempre para isso. Mas no princípio não foi assim. O que nós estamos vendo hoje é uma banalização daquilo que foi constituído, daquilo que foi deixado por Deus. Você anote isto que nós estamos falando, e que eu estou falando, e depois você medita nestas palavras. Hebreus capítulo 13, versículo 4. Venerado seja entre todos os matrimônios e o leito sem mácula. Porém, aos que dão a prostituição e aos adultérios, Deus o julgará. Então, nesta banalização que o mundo está, se naturalizou as coisas. O casamento chegou numa situação deplorável, uma situação de calamidade. Porém, a Bíblia diz assim: mas no princípio não foi assim. Oséias, escrevendo no seu capítulo 3, no seu capítulo 4, no versículo 6, Oséias capítulo 4, versículo 6, ele diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Talvez tem muitas pessoas que estão me ouvindo nesta hora e, por faltar conhecimento, fez o que não deveria ter feito. E outros,
porque simplesmente negligenciaram. Não se atentaram para o que a Bíblia diz. Eu tenho dito aos jovens, se você deseja ter a bênção de Deus no teu casamento, moça, rapaz, você que não casou ainda, se você quer ter a bênção de Deus no teu casamento, namore, noiva e case, de acordo com a mensagem, de acordo com a Bíblia. Nós sabemos disso. Esse namoro hoje, essa liberdade que os namorados têm hoje, até mesmo muitos casos são permitidos, são pelo consentimento dos pais. Essa libertinagem, isso está errado. Diante da palavra de Deus, um rapaz, uma moça, eles não devem se abraçar, eles não devem se beijar. Diante da Bíblia, isso está errado. Ela não é a sua esposa e nem ele é o seu esposo. Vocês estão apenas na primeira etapa, na primeira fase. Vocês estão namorando. E diante de Deus isso é uma abominação. Depois vem um noivado, da mesma forma, ela também não é a sua esposa. Ele também não é o seu esposo. Você não deve abraçá-lo, beijar. Isso é a Bíblia. Isto era o que era feito no princípio. E nós temos que olhar o que foi no princípio. O que Deus exigiu dos irmãos das eras passadas. Como dito, Deus não tem dois pesos e duas medidas. E esta naturalização do casamento, esta naturalização do namoro, é o que tem feito muitas pessoas caírem e estarem embaraçados e até mesmo ter comprometido o seu arrebatamento. Meus irmãos, a coisa é muito simples. É simplesmente um passo fora é suficiente para o indivíduo comprometer o arrebatamento dele. Você observa que aquele jovem rico, ali de São Mateus, capítulo 19, a partir do versículo 16, ele comprometeu o arrebatamento dele, a salvação dele, simplesmente porque ele estava com o coração nas coisas materiais. Aparentemente não foi uma grande coisa, mas ele comprometeu o arrebatamento dele. Você observa que Ananias e Safira comprometeu também a vida eterna deles por contar uma mentira aos apóstolos. Aí você vai observando as coisas. O profeta chega a dizer que são as pequenas coisas que nós deixamos de fazer, que conta para Deus, que vai nos comprometer. Então é preciso, na era em que nós estamos vivendo, nos dias em que nós estamos vivendo, falar sobre casamento e divórcio. Porque ninguém poderá chegar ali e dizer assim, eu não sabia. Um rapaz, uma moça, ele não vai poder chegar lá e dizer assim, eu não sabia que tinha que ser desta forma.
Eu não sabia que este era o modelo que Deus tinha estabelecido. Então, graças a Deus, que Deus está proporcionando isto para nós, em tempo oportuno, para nós atentarmos para isto. Moça, rapaz, você que é virgem destas coisas, você que não tem uma cicatriz em relação a casamento, você que está principiando ainda, está na fase da escolha, e eu digo a você, tanto quanto você orar em relação ao casamento, ainda é pouco, é muito pouco. Não podemos tomar uma decisão, fazermos uma escolha em relação a casamento, ou seja ela o que for, por uma influência, por simplesmente achar um par de olhos bonito. Não, o verdadeiro cristão, a moça cristã, ela está focada, ela está em busca de caráter. Ela está em busca de caráter. Ela está em busca de alguém que seja verdadeiramente como Cristo. É, como Cristo. Ser como Cristo. Isso é maravilhoso. Então nós devemos atentarmos para isso. E nós vamos continuarmos a nossa caminhada nesta mensagem casamento e divórcio, e fazendo junção com outras mensagens e com algumas escrituras da Bíblia. E eu espero que vocês sejam ajudados, que vocês sejam ajudados nesta manhã, que vocês sejam abençoados nesta hora. Então vejamos o que o nosso profeta diz a partir do parágrafo 39 desta mensagem, casamento e divórcio. Agora, escute com atenção. Irmãs, não se levantem para sair. Fiquem quietas por mais um pouco. Irmãos, façam o mesmo. Este é o apelo do profeta. E eu faço disso o meu apelo. Não desligue o seu aparelho. Não desligue a sua internet nesta hora, mas acompanhe com atenção. Acompanhe, Deus conhece o desejo do teu coração. Deus sabe o que o teu coração pensa nesta hora. Aí eu digo assim, volte a assistir a série de ontem e a série de amanhã e assim sucessivamente, para você compreender a mensagem de Deus para nós. Veja, os que estão recebendo isto pela ligação telefônica, não desliguem seus aparelhos. Não façam isto. Apenas se sentem quietos por alguns minutos até que termine. E escutem com atenção. Se você discorda, marque a escritura que eu uso e depois estude-as com oração antes de fazer sua decisão. Irmã, irmão, esse assunto é muito sério. Eu volto a dizer, o profeta chegou a dizer assim na mensagem escolhendo uma noiva, eu não tenho certeza se é o parágrafo 66, não me lembro, mas o profeta diz assim, olha, depois da salvação, a melhor coisa que Deus deu para um homem foi uma esposa, foi uma mulher. Porém, se você casa, moça, rapaz,
Se você casa com um jugo desigual, você vai purgar isso. Vai ser a pior coisa que você vai fazer na sua vida. O profeta chega a dizer que Acabe era um crente fronteirístico. E ele casou com Jezabel. Ele jamais deveria ter feito aquilo. E vocês sabem a ruína, a desgraça que foi. Na mensagem A Invasão dos Estados Unidos, se não me engano, parágrafo 210, por ali assim, 212, o profeta diz: você pega uma moça boa, um rapaz bom, e deixe que ele case com alguém que não vale nada. O profeta diz: não demorará muito, e ele também não valerá nada, ou ela não valerá nada. Jamais, moça, rapaz, você deve casar com jugo desigual. Mesmo que o rapaz diz para você que ele crê na mensagem do irmão Brana, escrevam isso. Mesmo que um rapaz diz que crê na mensagem do irmão Brana, que crê na Bíblia, ou mesmo que uma moça diga a mesma coisa, verifique primeiro se ele já teve uma experiência com Deus. Verifique isso. Uma moça, um rapaz nunca deveria se casar antes de primeiro ter uma experiência com Deus. É preciso ter uma experiência com Deus para depois eu falar que eu sou um cristão. Nenhuma pessoa, antes de ter uma verdadeira experiência com Deus, jamais deveria dizer: eu sou um cristão. Um cristão, ele só vem depois do novo nascimento. Ele só vem depois de uma experiência com Deus. E uma experiência com Deus é algo vivido. Não é uma emoção nova. Não é um arrepio. Não é uma diversão. Não é essas coisas. Você deve compreender essas coisas. Você deve cuidar o máximo do seu currículo, moça. Você deve cuidar o máximo do seu currículo, rapaz. Irmã, você que é casada também. Você, meu irmão, que é casado. Todos nós devemos nos atentarmos para isso. A Bíblia diz assim, olha, foge da aparência do mal. Uma mulher casada, ela jamais deveria, ao meu ver, jamais deveriam se envolver com essas redes sociais. Com amizades, o mundo chama de amizade coloridas. Amizade coloridas. Jamais uma mulher casada, ela deveria se envolver com isso. Conversa com homens, mesmo que ela conheça ou que ela não conheça. Não deveria fazer isso, não deve fazer isso. E homens também. Às vezes, há mulheres que estão gemendo, que estão sofrendo nesta hora, por causa de maridos que vivem na internet, vivem nas redes sociais, com conversinha com outras mulheres casadas também, ou não, mas ficam
paquerando, como eles dizem. Meu irmão, se porventura tem alguém fazendo isso, se liberte disso. Não comprometa o seu arrebatamento com estas coisas. Isso é um laço do diabo. Vocês lembram por que Sansão caiu? Nós terminamos nesta manhã, 6 horas da manhã, nós terminamos de ouvir a mensagem de uma igreja enganada pelo mundo. Meu irmão, não seja enganado com as coisas mundanas. Nós não somos super-homens. Certa feita, o profeta repreendeu um ministro. Veja só, um ministro, um homem respeitado. Ele viajou de uma cidade até onde estava tendo uma campanha, da cidade dele até onde estava tendo a campanha. Ele viajou com uma mulher do lado dele na viagem. E o irmão Branham esperou o momento, naquela reunião, no intervalo. O irmão Branham era carinhoso. Alguém pode pensar que o irmão Branham era implicante. Talvez tenha alguém que pensa que eu também sou assim. Mas é o zelo. É o zelo para você não carregar uma cicatriz. É o zelo para você não tropeçar na vida cristã. Então veja, o irmão Branham chamou aquele ministro e falou assim: olha, você não deveria ter viajado com aquela mulher, só vocês dois. Você é um homem casado, você é um ministro. E ele disse assim: mas irmão Branham, ela é uma mulher cristã, e eu sou um ministro, o senhor me conhece. O irmão Branham disse: eu sei que você é um ministro, eu confio em você, eu confio nela, mas vocês devem se preocupar, nesse caso, com o que as pessoas podem pensar. Isto pode trazer uma mancha para o teu ministério. E no demais, ambos são homens, homem e mulher. Então, irmãos, essa lambança, essa mistura, isso não deve, isso é um meio de se fracassar. Às vezes, eu já disse isso aqui outras vezes, em escola dominical, às vezes a irmã é cristã, o marido também é cristão, mas os parentes não são. Às vezes a cunhada não é uma cristã, as primas não são cristãs. E aí aquela irmã, naquela simplicidade, recebe na casa dela aquelas primas, aquelas cunhadas, aquelas amiguinhas, com uma chave de short, ou seja, meio palmo de sainhas, de shortinhos dentro da tua casa. Minha irmã, refaz isso não. Pastor, é meu parente, manda vestir roupa para entrar na tua casa. O profeta esteve na Alemanha, se não me engano, e ali no cemitério na Alemanha, eu não me lembro, parece que é a Alemanha, e o profeta disse que tinha uma placa lá no cemitério, que dizia assim: mulheres americanas, vistam roupas para visitar os mortos, porque a moral das mulheres americanas, bem entendido, não estou generalizando, chegou a um nível tão baixo. E eu digo, a moral de muitas mulheres brasileiras estão tão baixa. Por isso que hoje estão aí esse espírito inflamando, conforme Romanos capítulo 1, a partir do versículo 25, 26. Estão inflamando homens com homens.
Porque a carne feminina chegou a um nível tão baixo. Chegou num nível tão baixo. O profeta chega a dizer assim, se o profeta faz uma afirmação dura, ele chega a dizer assim, olha, palavras do profeta, se cadela tivesse raciocínio, o profeta diz assim, elas não andavam peladas. Agora veja, ao ponto que a mulher chegou, e você, irmã cristã, você deve vigiar essas coisas. Você deve se atentar para isso, para você não ter amanhã ou depois problemas no seu casamento. Você deve se atentar para isso, porque a Bíblia diz assim, vigiar, a Bíblia diz orai e vigiar. Não é só a questão de orar, é a questão de vigiar também. É importantíssimo isso. Então tem uma das coisas que estão matando, que estão esfriando o casamento, é as redes sociais. Essas coisas esfriam. E eu te falo para você, meu irmão, apague essas coisas, saia do caminho da morte e volte para o caminho da vida. Volte aos pés de Jesus nesta manhã e opere a sua salvação com temor e tremor. Isso vai trazer ruína para a sua vida espiritual, para a sua vida matrimonial e para a sua vida material. Escrevam isso. Escrevam isso, isso é prejuízo. Isto é prejuízo, isso é atraso. Nós temos que atentarmos para isso. As moças, da mesma forma, não use as mídias para expor até mesmo o seu corpo com fotos sensuais. Não, isso nós devemos atentarmos para isso. Isto é casamento e divórcio. Ao momento que a coisa fica tão assim barata, a coisa fica tão comum, que valor tem? Quando você vai no mercado comprar alguma coisa, quando a oferta está muita, então o preço está lá embaixo. É a lei da procura e da oferta. A oferta tem muito produto na prateleira, consequentemente o preço está lá embaixo. E cada um, o casal, ele deve se atentar para isso. Às vezes as práticas se tornam muito, a maneira de viver dentro de casa fica muito comum. O marido casa e depois ele começa a viver uma vida relaxada, sabe? Escovar os dentes que é bom? Não, ele não sabe o que é isso. Aí fica com aquele bafo. E ele acha que a mulher tem que suportar aquele bafo dele. Irmãos, tem muitas mulheres que têm chegado a um extremo de dizer assim, eu não sinto mais atração pelo meu esposo, porque ele parece um porco. Parece um porco. Quando não é um porco, é um cavalo. Vocês me permitam dizer isso, me perdoa expressar dessa forma, mas nós temos que vigiarmos essas coisas. Isso tem a ver com o nosso destino eterno. Você compreende? Aí o cidadão, ele casa
aí ele relaxa de tal forma que ele não toma mais banho, não toma banho, e vai se relaxando. Não vou trocar em miúdos, não. Tem homens que, e tem mulheres assim também, tem mulheres da mesma forma. Devemos se atentar para isso, meus irmãos. Que Deus possa nos ajudar, amém? Vamos continuar aqui. Então veja o que o profeta diz: Deus nos ajude enquanto nos aproximamos deste assunto, casamento e divórcio. Esta escritura, se referindo a São Mateus 19, que nós acabamos de ler, do versículo 1 ao 8, o profeta diz: esta escritura, esta pergunta, enfrentou Jesus justamente no início do seu ministério. Veja, esta pergunta Jesus Cristo enfrentou justamente no início do ministério dele. Que pergunta é esta, pastor? Versículo 7. Por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Esta foi uma pergunta que os fariseus, eles fizeram a Jesus logo no início do ministério de Jesus. Veja o que o irmão Brana diz. E esta mesma pergunta enfrentou Moisés no início do seu ministério. Você está entendendo? Como que casamento e divórcio tem muito a ver com arrebatamento? Você está entendendo? Carrega a tua cruz. Ah, pastor, está difícil. Está difícil, pastor. Eu não aguento meu marido. Eu não aguento a minha esposa. Carrega a tua cruz. Carrega ela. Deus, creia que Deus vai virar. Creia que Deus vai mudar o teu cativeiro. Começa a orar. Começa a mudar o seu comportamento. Às vezes, quando nós falamos daquela mulher presunto com ovos, ali é fácil dizer ali que naquela noite ela ganhou o marido dela para Jesus. Mas, irmãos, quem sabe ela já não levou uns empurrão do marido dela? Hã? Mas o que ela disse quando aquele marido dela fez aquilo? Ela estava lá na cozinha. Carregou Jesus sua cruz, não carregarei eu também a minha? Hã? Volto à escritura. Mas no princípio não foi assim. Esse negócio. Aí eu caso, se não der certo eu caso de novo. E tem pastor aí, querendo fazer casamento dos outros, de qualquer maneira, até sem divorciar, e mesmo se fosse divorciado. Você vê como é que chegou a situação. Mas para não perder membro na igreja, eu faço o teu casamento. Eu faço o teu casamento e a coisa vai assim. A coisa vai assim. E nós temos que se atentarmos para isso. E um pai, uma mãe, deveria se atentar para isso também. Principalmente se o cidadão já foi casado. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Deve ser analisado, deve ser estudado, e etc. Não vou entrar em miúdos aqui. Mas deve ser estudado isso aí. Não é assim, não. Nós não podemos naturalizar a coisa, meu irmão. A coisa é muito séria. E eu não quero ser omisso nessas coisas. Eu não quero chegar lá e ouvir alguém que congrega comigo dizer assim: eu estou nessa situação porque eu não tinha conhecimento disso. Ninguém me falou. Pois então está falando. Espere a série terminar, porque há muitos casos, né? Espere.
Há casos que são passados, então você espere, não se condene por causa disso. Casos que foram passados, não se condene. Espere que o irmão Brana vai responder isso. Então não, eu estou dizendo, principalmente eu estou dizendo esses casos novos agora, que vai naturalizando. Que eu já vi isso aí. Há 10, 12 anos atrás, eu vi um caso desse jeito. Uma mocinha casou, foi a coisa mais linda, festa e aquela coisa, etc. Ela foi para lá, para uma outra cidade, morar com um rapaz. Aí lá teve os seus desavenços, aí já tinha um filho. Aí teve lá os seus desavenços. Né? Aí ela foi comer o sal com ele. Foi conviver com ele e ficou sabendo que a vida de casar tem um salzinho também. Tem um salzinho também, não é só açúcar não, porque senão esse casamento fica diabético. Fica diabético um casamento desse. Então tem um salzinho ali para dar uma... E foi para lá, não deu certo. Aí teve uma desavença, aí fala com a mãe fala, volta para a casa da mamãe. Mamãe dá abrigo para você. Aí a mamãe deu abrigo para ela. Pergunta para mim, qual é a situação dessa mulher hoje? Nova, se não me engano, tem 2 ou 3 filhos, um com cada pai. Pergunta se está na mensagem, se está na igreja. Pergunta. Por causa de uma mãe, no meu ver, irresponsável. Já visto também que a mãe não tinha nem moral para corrigir a filha, né? Já vinha bagunçado também. A fruta não cai longe do pé, não. Mas se a mãe tivesse se posicionado e falado assim, você casou, você vai para lá. Já visto que o rapaz não tinha, se fosse uma questão de ameaça de morte e coisa assim, por isso, cada caso tem que ser estudado. Eu não quero generalizar, não. Cada caso tem que ser estudado. Tem que ser estudado. Mas isso nós temos que ir para a Bíblia. Nós temos que pregar 1 Coríntios capítulo 7, Romanos capítulo 7. Leia essas cartas de Paulo. Leiamos São Mateus 19. Então é preferível falar essas coisas. Às vezes pode ferir alguém, mas não fique entristecido não, meu irmão. Fique entristecido não. Fica não. Peça a graça de Deus. Peça a graça. Isso serve muito, principalmente para aqueles que estão começando, que estão pensando em casar, ou mesmo aqueles que já estão casados. Então espere a série terminar, porque às vezes alguém vai pensar assim, então meu passado, então eu estou perdido. Não. Espere. Lá no final você vai entender isso aqui. Mas esses agora, se eu posso fazer o que é correto, por que eu vou fazer o errado? Compreende? Você pode dar um glória a Deus? Veja, o profeta diz, Jesus justamente no início do seu ministério enfrentou esta pergunta, Moisés também, é uma pergunta principal nos corações dos crentes. Estou lendo o parágrafo 45 da mensagem Casamento e Divórcio. Esta pergunta acerca do divórcio, São Mateus 19, o profeta diz, é uma pergunta principal nos corações dos crentes. Aí o profeta diz assim, o pecador não se importa. O pecador não se importa. Ele já é pecador mesmo. Ele não quer nada com isso. Mas o cristão, o eleito, o revelado, ele não quer errar. Ele não quer errar. Agora, veja só, irmã, preste atenção. Talvez eu esteja falando de alguém que tenha tido problema de casamento e divórcio.
Um erro não justifica o outro. Então, assim, algo aconteceu contigo no passado, você não tinha esse conhecimento, tudo bem. Mantenha-se debaixo da graça. Mantenha os pés de Jesus. Aquele dia, outro dia eu preguei sobre os fariseus te condenam, Jesus te perdoa. Lembra que eu preguei isso? Está no YouTube. Os fariseus te condenam, Jesus te perdoa. Vocês lembram daquela mulher, Maria Madalena? Vocês lembram dela? Ela ficou ali aos pés de Jesus. Jesus diz para os fariseus assim, para Simão, aquele fariseu, diz assim: aquele a quem mais é perdoado, mais é agradecido. Então, irmão, se tem um povo que deve ser mais agradecido, somos nós. Às vezes a pessoa pensa assim: eu não tenho um problema de casamento e divórcio, então eu posso chegar... Peraí. O profeta disse aquele dia para aquela irmãzinha lá, aquele casalzinho: olha, eu não sou culpado disso. Às vezes você não tem problema de casamento e divórcio, mas você tem outros problemas. Ou você acha que você é um santarrão? Que aí você pode vir apontar o dedo para alguém? Não, não é isso. Cada um de nós temos o elo fraco. Cada um de nós temos uma cruz para carregar. Mas se atenta para isso, irmã. Aquele que é mais perdoado é mais agradecido. Se Deus te perdoou por algo que você fez, então seja mais agradecido. Seja mais agradecido e não fique tocando na vida de quem quer que seja, falando da vida de quem quer que seja, porque você mesmo precisa da graça, você mesmo precisa da misericórdia. Agora, esse estudo, eu espero que traz a nós um posicionamento. Porque assim, nós não podemos ir naturalizando as coisas, de tipo, Deus me perdoa, eu vou casar, se não der certo, a fulana fez isso, o fulano fez isso, então eu separo de novo, eu caso de novo e fica nisso. Nós estamos vivendo um tempo da graça. Isso é falta de experiência com Deus. Alguém perguntou para o irmão Brana: irmão Brana, se eu tenho o Espírito Santo, eu posso fazer qualquer coisa? O irmão Brana: pode fazer. Agora eu pergunto: o Espírito Santo em mim, o Espírito Santo em você, vai deixar nós vivermos qualquer vida? Qualquer tipo de vida? Não. A evidência que nós temos o Espírito Santo é que nós não vivemos qualquer tipo de vida. Irmão, a vida cristã é uma renúncia. É difícil, não é fácil não. É só para aqueles que são chamados mesmo, que são escolhidos por Deus. Você compreende isso? Então eu quero que vocês entendam isso. Veja, porém é importante aos crentes, porque o crente está tentando fazer tudo que ele pode para viver correto perante Deus. Amém? Você pode dar um glória a Deus? Eu creio nisso aqui, ó. Porém é importante aos crentes, porque o crente está tentando fazer tudo que ele pode para viver correto perante Deus. Eu creio nisso. O profeta diz: portanto, se surge alguma pergunta sobre religião, logo a questão de casamento e divórcio é mencionada. Por quê? Porque é a causa do pecado original, lá no princípio. Ali é onde o pecado começou, e aquela é a razão porque é mencionada cada vez, porque é o próprio começo do pecado. Você compreendeu agora? O começo do pecado foi lá. Tem a ver com casamento e divórcio. Eu estou lendo o parágrafo 45. Final do parágrafo, o profeta diz: por que é mencionado cada vez?
Porque é o próprio começo do pecado. Começou lá no Éden com Eva. Nós vamos chegar mais na frente, você vai entender ainda mais. Então vamos parar por aqui, amanhã nós voltaremos, se o Senhor assim nos permitir. E como eu disse, não desligue o seu aparelho. Como o profeta diz assim, não desligue o seu telefone. Eu digo, não desligue a sua internet. Esteja acompanhando. Você é um cristão, você é uma cristã, e você passou, você tem uma cicatriz. Se você tem uma cicatriz, mantenha-se nos pés de Jesus. Deus te ajude, Deus te abençoe. Vamos orar nesta hora. Senhor Deus, Pai bendito, ó Deus, somente o Senhor que pode dar graça a cada um de nós, ó Pai. Eu creio que esta matéria, mesmo sendo polêmica, um assunto que há casos que deve ser tratado no escritório em particular, deve ser feita uma comissão. Senhor, eu creio que o Espírito Santo pode esclarecer a cada coração, ó Pai, nesta hora, neste momento, o tempo, a necessidade que nós temos de vivermos mais perto de Deus, de vivermos aos pés de Jesus. A Bíblia diz que todos pecaram, todos estão desconstituídos, foram desconstituídos da graça de Deus. Senhor, o homem estava perdido, mas o Senhor proveu um cordeiro para nós, ó Pai. Nesta hora eu peço que o Senhor abençoe cada casal, Senhor. Cada homem, cada mulher, sejam abençoados neste momento, Senhor. E aos nossos jovens, ó Deus, as moças, aos rapazes, que estão principiando, Senhor, um dia irão casar. Ó Deus, que o Senhor possa iluminá-los, possa dar a eles entendimento, para eles fazer um casamento de acordo com a Tua palavra, que eles possam ser ajudados, que eles possam ser abençoados, ó Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor cure nesta hora, Pai, toda enfermidade, todo mal seja repreendido neste momento, pelo poder da Tua palavra, Senhor, e que haja mudança, que haja transformação, que haja, Senhor, um aperfeiçoamento em cada lar, em cada casal, cada marido possa se pôr na sua posição, ser mais cavalheiro, ser mais cristão, ser mais dócil, mais meigo, e assim também cada irmã também, Senhor. Ó Deus, alguém tem que ceder em algum momento, um tem que ceder. Ó Deus, ajude, Senhor. Ajude o meu irmão, a minha irmã nesta hora. Se tem alguém, porventura, prisioneiro das redes sociais, prisioneiro de alguma coisa, Senhor, está embaraçado com coisas erradas. Quem sabe alguém, se porventura tem alguém que tem até mesmo uma amante, um amante, Senhor, que seja libertado nesta hora, meu Pai. Ó Deus, tenha misericórdia, Senhor. Tu és o nosso socorro, Tu és o nosso refúgio. Ajuda esta família, Senhor. Abençoa este lar. Que as bênçãos do Senhor repouse sobre esta família nesta hora. Que todos sejam ajudados por Ti, Senhor. Que esta atmosfera de intriga, que esta atmosfera de xingamento,
esta atmosfera terrível dentro desse lar, seja repreendida nesta hora, meu Pai, e que o Senhor reine neste lar, que haja paz, que haja amor, que haja alegria, que haja compreensão, que haja uma verdadeira coesão, ó Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Deus abençoe o teu lar, minha irmã. Deus abençoe a tua família. Deus te ajude, no nome do Senhor Jesus Cristo. Conte com as minhas orações. Um abraço a todos vocês. Vamos ouvir um hino e voltaremos com a segunda parte. E não deixe de estar conectados conosco esta noite. O irmão Mateus vai dar esta nota. Um abraço. Deus abençoe. O amor não é invejoso, o amor é sofredor. O amor tudo espera, supera a própria dor. O amor não desconfia, o amor tudo crê. O amor tudo suporta, você pode então viver. Dá pra se viver o amor com Jesus no coração. O amor que não pede em troca mais, só vive de perdão. O amor que tem a imagem revelada lá da cruz. O amor que tem o dom maior, o homem chamado Jesus. E a prova desse amor foi o homem Jesus, que a cada passo dado carregava minha cruz. No silêncio da sua dor, ele mudou a minha sorte. Trocou a vida dele pela minha própria morte. E a prova desse amor foi o homem Jesus, que a cada passo dado carregava minha cruz. No silêncio da sua dor, ele mudou a minha sorte. Trocou a vida dele pela minha própria morte. Dá pra se viver o amor com Jesus no coração. Amor que não pede em troca mais, só vive de perdão. O amor que tem a imagem revelada lá na cruz. O amor que tem o dom maior, o homem chamado Jesus. Dá pra se viver o amor. Graças a Deus, graças a Deus. Bom dia com Jesus, amados e preciosos irmãos. Mais uma vez aqui estamos com essa série Casamento e Divórcio. Esteja conectado conosco, amanhã daremos ainda muitas coisas está por vir. E para você não perder nenhum conteúdo, nenhuma
Pepita, você deve estar conectado conosco. Assim podemos todos encerrar essa série tendo uma ajuda, tendo um conhecimento maior da palavra do nosso Deus. Conhecimento nunca é demais para nós aprendermos a fazer da melhor maneira possível com a nossa vida cristã. Então esteja conectado conosco amanhã. Ainda tem muitas coisas, muitos conhecimentos para vir, para nós podermos sempre estar em perfeita harmonia, estar em perfeita comunhão com Deus, conforme a tua palavra. E aos irmãos que estiveram conectados conosco essa manhã, Deus continue vos abençoando. Aqui tem alguns destaques, eu irei ler. E aqui tem um destaque da irmã Marta também, diz: até para crer que há um arrebatamento, é preciso ter a revelação. Até para crer que há um arrebatamento, é preciso ter a revelação. Deus abençoe, irmã Marta. A irmã Eliana Rosa: uma experiência com Deus é algo vivido, não é uma emoção. Uma experiência com Deus é algo vivido, não é uma emoção. Destaque aqui do irmão Lucas Martins: nós temos que estar cheio de azeite. Deus abençoe, irmão Lucas. Destaque do irmão Ramon Afonso: a revelação traz estímulo. Deus abençoe, irmão Ramon. Destaque da irmã Patrícia Oliveira: o crente está lutando com tudo o que pode para viver correto diante de Deus. E aqui tem um destaque da irmã Célia: o amor tudo sofre, tudo suporta. Deus abençoe a todos que mandaram aí o seu destaque, que mandaram a sua participação no chat nesta manhã. E aos irmãos que estiveram conectados conosco, aqui tem bastante irmão, e creio que muitos acabaram não se notificando, e muitos irão assistir também essa programação que ficará disponível no nosso canal aí no YouTube. E aqui está a irmã Patrícia Oliveira, irmã Ana Letícia Duarte, irmã Exaltina Silva e a irmã Juliana, irmão Orlando e família. Também aqui está o irmão Jaime Vaz, irmão Antônio e a irmã Lúcia, irmã Eva, irmão Lucas Martins, irmã Maria José e a irmã Carmen, irmã Cleonice Ferreira da Cruz, irmã Creuza Freitas, irmã Ludmila Martins, irmão Samuel Ferreira. Já estamos com saudade, meu amado. Irmã Eunice Serafim, irmã Célia da Silva Novaes, irmã Meire Amara, irmã Débora Freitas, irmão Daniel Freitas, irmã Gabriela Martins, irmã Rosângela, irmã Eliana Rosa, irmã Leide Matos, lá de Itabuna. Deus abençoe a todos os irmãos aí de Itabuna, da Bahia. Também Deus abençoe o nosso amado pastor Manuel Rocha. Irmão Ramon Afonso, aqui também está a irmã Diana Marinho e família. Ela é de Curupi e está assistindo de Corumbá. Deus abençoe a irmã Diana e toda a família. É um enorme prazer ter a audiência de vocês está participando. E se inscreva em nosso canal. Se for a primeira vez que estão participando conosco, se inscreva em nosso canal para nunca perder as programações. É sempre bem-vinda a estar participando conosco. Deus continue vos abençoando. E também aqui está a irmã Isabel Marques do Santo, irmã Schiller Lavina, irmã Aninha, irmã Marta Mendes e a irmã Ângela Maria. Também aqui está a irmã Célia, a irmã Sumaia Campos, também esteve conectado conosco, irmã Marli, lá de Nova Mutum. Deus abençoe, irmã Marli, Deus abençoe, irmão Anselmo, todos aí, o irmão Abimael, a irmã Abigail, a todos que estão aí em Nova Mutum. Deus continue vos abençoando ricamente a cada manhã e a cada dia. Hoje ainda temos uma programação especial. A partir das 12h30 temos programa de rádio. E a partir das 18h45, hoje a partir das 18h45, teremos uma programação especial, recordações do Encontro Nacional de Pastores.
Hoje terá mais um trovão de Deus que derramará suas bênçãos em nossos corações. Assiste aonde você estiver, na sua casa, juntamente com sua família. É uma programação especial. Então, compartilhe desde já compartilhe esse canal, essa transmissão para todos. E assim você vai sempre ser um semeador de bênçãos, um semeador da palavra de Deus. É um meio de você evangelizar. Você assim pode ajudar a um irmão, ajudar um amigo, a estarmos juntos em companheirismo na palavra de Deus. Deus continue vos abençoando. Quinta-feira também teremos outra programação com o nosso amado pastor Joaquim Gonçalves. Amanhã daremos início a partir das 6 horas da manhã a uma nova mensagem. Então amanhã, hoje se encerrou a mensagem Uma Igreja Enganada pelo Mundo, e amanhã, a partir das 6 horas, daremos início a uma nova mensagem. Então, para você não perder, você esteja participando conosco a partir das 6 horas. E amanhã, conforme está hoje e agora, a partir das 9 horas, teremos mais um capítulo aí da série Casamento e Divórcio, tá bom? Então esteja conectado conosco, Deus continue vos abençoando, e até amanhã, se o Senhor assim nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Vamos ficar agora com o hino de saída. Deus abençoe. Conquistará divergências na igreja, e tudo que for diferente dele, o amor divino, puro, santo e verdadeiro, quando projetado, a graça soberana chegar, o amor divino, puro, santo e verdadeiro, quando projetado, faz a graça soberana chegar e tomar seu lugar vida. Deixe Deus envolvê-lo nesse amor divino, e assim terás paz no vale. Deixe esse amor soberano projetar em você, amor que conquista as feras, tudo, tudo. O amor divino, puro, santo e verdadeiro, quando projetado, faz a graça soberana chegar. O amor divino, puro, santo e verdadeiro, quando projetado, faz a graça soberana chegar e tomar seu lugar em tua vida. Tenha amor divino e viverás em
profundo por cada irmão.